Finalmente, depois de tantos dados coletados, informações para mim passadas por parentes diretos do Pirula, eu vou finalmente conseguir compartilhar com todo mundo tudo o que aconteceu. Como foi o AVC, como tudo aconteceu, todos os detalhes. É isso que você vai ficar sabendo. Ficando comigo até o final do vídeo, mas antes, convido você, sintonizando no canal pela primeira vez, a se inscrever, ativar o sininho de notificações na opção todas. Quando eu falo ativar o sininho de notificações na opção todas, eu falo isso aqui, ó. Até porque eu já há bastante tempo estou inscrito no canal do Pirula. Mas eu vou falar os detalhes, é isso que importa mesmo, né? Aqui, ó. Canal do Pirula, eu tô inscrito no canal dele já há bastante tempo. Inscrito no canal dele, olha como tem que ficar o sininho. Tem que ficar exatamente como tá aqui, ó. Balançando. Inscreva-se e ative o sininho de notificações na opção todas. No meu canal ele tem que ficar assim como tá. Eu tô inscrito no canal do Pirula. Por quê? Quando ele tá exatamente desse jeito, você recebe todas as atualizações de vídeos, lives, publicações e postagens na comunidade do meu canal. Então, inscreva-se, ative o sininho de notificações na opção todas, aqui do Continuar a Vida Após AVC, e também no meu outro canal do YouTube, Viajante Secolado. Me siga no @Viajante Secolado Oficial no Instagram, link na descrição para facilitar a tua vida. Mas o que mais importa é que você permaneça literalmente comigo até o final do vídeo. Começa logo após a vinheta. Roda a vinheta, por favor. Olá, eu sou Ivair Nunes e você está no canal Continuar a Vida Após AVC. Embora muitas pessoas, principalmente aquelas que me seguem meu canal já há algum tempo, sabe tudo o que aconteceu comigo, mas independente de qualquer coisa, até para ilustrar aquelas que ainda não conhecem a minha história, eu fiz uma edição de várias fotos e vídeos para você entender um pouco mais sobre a questão de AVC. Então, a partir de agora, vão passar um clipe em forma de pipe em algum lugar da tela, provavelmente no meio, para você entender o que aconteceu comigo. Acontece que eu sempre fui uma pessoa muito mais extremamente, vamos chamar de dedicada na questão de cumprir metas e resultados. Sabendo disso, uma empresa que eu trabalhei até o dia 15 de dezembro de 2012, ela me pressionava sobre a questão de resultados. Sabendo disso, lógico, né? Olha, o Evair é uma pessoa que tem condições de crescer, de puxar mais resultado para a empresa. É um funcionário lucrativo, chamado desse jeito. Então, o que aconteceu? Sabendo disso, eu fui sempre muito pressionado por metas e resultados. E lógico que, devido a trabalhar numa empresa que te puxa muito por resultados, consequentemente, eu me dedicaria muito mais a produzir para a empresa, não é mesmo? Se eu estou sendo puxado para cumprir metas e resultados, para trazer lucro para a empresa, mais eles vão me puxar, mais eu vou ser pressionado. Embora até então eu não fizesse parte do grupo de risco para ter um AVC, que são pessoas que têm pressão arterial alta, a famosa pressão alta. Só que devido à pressão, à pressão do trabalho por metas e resultados, eu acabava sendo pressionado e, consequentemente, também me pressionava. Ou seja, era pressão externa e interna. Eu era pressionado por resultados e também acabava me pressionando.
Olha, a empresa acha que eu tô bom, que eu tô bom, que eu tenho que fazer mais, que eu tenho que pegar meu telefone, fazer mais contato, agendar mais entrevista para trazer mais alunos para a escola onde eu trabalhei até o dia 15 de dezembro de 2012, conforme eu vou relatar ao longo do vídeo. Só que o que acontece? Devido a tudo isso, devido a um excesso muito grande de pressão profissional por metas e resultados, eu acabei sofrendo um duplo derrame cerebral, um duplo AVC. E lógico, o que aconteceu? Devido à falta de equipamento na época, falta de medicamento e equipamento, não foi detectado logo na hora, levando em consideração que cada minuto importa para salvar uma vida de uma vítima de AVC, salvar a vida dela ou reduzir ou até mesmo eliminar possíveis sequelas ou consequências, limitações que podem ficar consequentes de algum tipo de AVC, independente de qualquer que seja o tipo. Então, eu era pressionado, me pressionava também, sentindo a pressão externa, me pressionava internamente. Não tinha pressão arterial alta, pressão alta, mas tinha pressão do trabalho, pressão profissional, para gerar resultados para a empresa. Sabendo disso, o que aconteceu então? Exatamente no dia 15 de dezembro de 2012, eu sofri um AVC isquêmico. Aliás, eu passei mal estando no trabalho. Aí me levaram do trabalho para um hospital municipal aqui de São Paulo, perto do meu trabalho. Vou até falar o nome. Me levaram para o hospital do Campo Limpo, que era onde eu trabalhava. Então, lá no hospital do Campo Limpo, devido... Opa, o aparelho parou de funcionar aqui, mas não tem problema. Lá no hospital do Campo Limpo, me receberam. Só que devido a falta de equipamento, de medicamento, e de repente até inclusive de desconhecimento, despreparo das pessoas que me receberam lá. Me receberam e me colocaram num corredor, nem para uma emergência me levaram. Uma enfermaria, alguma coisa do tipo, por causa da lotação, da quantidade de pessoas. Na época eu lembro, eu via pessoas, imagina, me atendendo no corredor. Eu via pessoas esfaqueadas, baleadas, e gente esperando de cadeira de roda, tudo mais. Tudo isso eu lembro. Quase que inconsciente, mais lembro. Eu tinha acabado de passar mal. Só que acontece que, como todo mundo, a maioria das pessoas sabem, ou deveriam pelo menos saber, cada minuto, como já falei, importa para salvar uma vida de uma vítima de algum tipo de AVC, independente de qual. Salvar a vida ou reduzir ou minimizar ou reduzir sequelas possíveis que possam vir diante desse evento, que quando não mata, ele incapacita a vida, incapacita as vítimas por muito tempo. São as temíveis sequelas. O que aconteceu então? Me levaram para o hospital do Campo Limpo, fiquei lá devido à falta de medicamento, de equipamento, falta de estrutura. E até de repente despreparo e de má vontade do Sistema Único de Saúde. O que aconteceu então? Sofri um AVC isquêmico quando passei mal no trabalho. Só que devido à falta de equipamento para detectar que eu tinha acabado de ter um AVC isquêmico lá no trabalho quando passei mal, isso que eu tinha negligenciado, olha só, eu tinha negligenciado alguns dias atrás, desde o dia 13, olha só, desde o dia 13 de dezembro, eu tinha negligenciado sinais que o meu corpo estava enviando, tipo, formigamento intenso no lado esquerdo, principalmente no braço, porque eu sou canhoto. Isso vai influenciar na questão
do que vai acontecer quando eu começar a falar sobre a questão do AVC do Pirula. Sou canhoto. Então o que aconteceu? Me levaram para lá para o hospital do Campo Limpo, que é um hospital municipal. Só 14 horas depois é que me liberaram o corpo para o meu companheiro me levar para o hospital que tivesse estrutura. Lá no Hospital Santa Paula, para onde me levaram, que é um hospital particular, não é porque eu tinha plano de saúde. Não precisava ter me levado para o Hospital do Campo Limpo. Só que eu acho que o pavor das pessoas que me socorreram lá no trabalho, o pavor dos meus ex-colegas de trabalho, fez com que, olha, vamos levar ele direto para a emergência, deve estar passando mal, não se sabe o que é. Até então, eu havia pedido para um ex-colega de trabalho jogar no Google, pedindo para ele, pedindo orientações. Fulano, olha aí no computador, procura lá no buscador, o que é sentir um formigamento intenso no braço. Aí ele pegou e falou, o Evair está falando aqui, ó, Eva, esse é um indício, é um forte indício que seja um caso de AVC. Até então, eu imaginava o que foi, imaginava não, eu sabia, devido ao Google ter me informado, antes a minha pergunta para um ex-colega de trabalho. Só que lá no Hospital do Campo Limpo, devido à falta de conhecimento, até de repente de vontade, negligência, quem sabe, falta de equipamento, de estrutura, não identificaram que era realmente um AVC, só estavam cogitando a possibilidade de. Só que não tinha, devido a não ter um tomógrafo, eles não puderam se certificar que era mesmo. E lógico, devido a não ter o equipamento que identificasse, caso fosse identificado o AVC, eles também não tinham, mesmo que tivesse identificado através de um exame de tomografia computadorizada, eles não tinham medicamento, porque existe um medicamento que é aplicado na região do umbigo, do tórax aqui, aliás, do abdômen, na região do umbigo, que quando injetado é uma injeção, quando injetado ela dissolve o trombo, o coágulo que se forma, que caracteriza o AVC isquêmico. Entendeu? Então, mesmo que tivesse um tomógrafo, eles não tinham um medicamento lá. Por quê? Porque é um medicamento extremamente caro. Lógico que o SUS não vai disponibilizar esse medicamento que custa R$11 mil uma injeção, um medicamento para um caso. Não tinha esse equipamento, porque aliás, esse medicamento é um medicamento de altíssimo custo. Bem, mas o que aconteceu? Sofri um AVC isquêmico estando no trabalho. E só 14 horas depois é que me liberaram do Hospital do Campo Limpo para eu ser encaminhado pelo meu companheiro com uma UTI móvel, porque o meu caso era grave, era muito urgente. E eles não tinham uma UTI lá. Então, o meu companheiro contratou uma UTI móvel para me levar lá para o hospital do Hospital Santa Paula. Aí lá identificaram que quando eu passei mal no trabalho, eu tinha tido um AVC isquêmico. E pela falta pela demora de atendimento e a minha liberação do Hospital do Campo Limpo, 14 horas depois, o trombo, o coágulo, ele se rompeu, caracterizando o AVC hemorrágico. Literalmente fazendo a tal lobotomia, ou para quem não sabe o que é lobotomia, lavagem cerebral, que estavam tentando fazer para me pressionando para eu ter mais resultados. Só que o que acontece? Devido a tudo que eu falei, como era pressionado,
Por causa de pressão alta, eu nunca estava no grupo de risco. Nunca estaria, porque a minha pressão sempre foi controlada, 12/8. Tem uma pressão normal. Só que devido a tanta pressão, eu era sedentário, tabagista, porque não conseguia cumprir as metas, às vezes eu ficava nervoso, querendo cumprir pela pressão do trabalho. Então eu fumava muito 3 maços, eu não sei se fala maço aqui, lá no Rio Grande do Sul, de onde eu sou, fala 3 carteiras, eu fumava 3 carteiras, um cigarro atrás do outro. Nem apagava um, já acendia outro. Então era um tabagista inveterado, devido a toda a questão da pressão. E eu trabalhava full time, de segunda a segunda. Então não tinha tempo para fazer uma academia, eu era sedentário, não tinha tempo para lazer, por quê? Fulano, fulana, o meu companheiro tá me chamando para a gente passear. Para ir para a serra, para ir, sei lá, para algum lugar aqui de São Paulo, ou fora também, para tentar me divertir. Passear, para desopilar do trabalho. Sai daquela coisa de pressão lá. Eva, faz o seguinte, te programa hoje e traz 5 matrículas hoje. Cumpre teu compromisso, aí eu te libero para te passear, Então quer dizer que para me divertir eu tinha que cumprir objetivos e metas, senão eu não tinha o direito de, entenderam? Só para você saber o grau de pressão que eu tinha no trabalho. E ainda, olha só para você ter uma ideia. Na época eu morava na Bela Vista, região central aqui de São Paulo. Saía da Bela Vista de carro, ia lá passava na frente, olha só. Sempre passava quando eu estava chegando lá na estrada da Pecerica, para chegar lá no lugar onde eu trabalhava, sempre passava na frente do hospital do Campo Limpo. Aí eu vi aquele lugar lá. Gente, tomara que quando eu precisar, nunca aconteça. Eu lembro muito bem. Passava bem na frente, era caminho. Tomara que algum dia, quando eu precisar, eu nunca ninguém me traga aqui. Só que olha só como é que pode, né? Me levaram para lá, foi o único lugar, era mais perto. Devido à urgência. Bom, saindo 14 horas depois do primeiro evento, que aconteceu lá na escola que eu trabalhava, é que me liberaram com uma UTI móvel paga pelo meu companheiro, porque não tinha. Ou seja, não tinha nada lá no Hospital do Campo Limpo. Não tinha tomógrafo, não tinha equipamento, não tinha medicamento e não tinha um transporte para me liberar para um outro hospital que tivesse estrutura para me receber, para receber meu caso. Lá no Hospital de Santa Paula, quando cheguei lá, me levaram direto para a UTI, porque era um caso de extrema urgência, mas extremamente grande mesmo. Risco de morte muito grande, inclusive. E devido à falta de atendimento, e pelo atraso no atendimento ou no procedimento, se porventura tivesse tudo que tivesse necessário para identificar o que havia acontecido comigo, identificar o que havia tido inicialmente o AVC isquêmico e depois, devido à demora, o AVC hemorrágico. Então, lá já identificando tudo isso, tiveram que fazer vários procedimentos. Primeiro deles, me entubar. Fui entubado, fizeram traqueostomia para eu me alimentar. Na época eu tinha 65 quilos. Fizeram traqueostomia para eu começar a me alimentar de maneira integral. Alimentação integral, através de uma sonda. E como havia tido uma lavagem
cerebral, literalmente uma lobotomia. Fizeram a craniotomia. O que é a craniotomia? Retirada de parte da calota craniana para que o cérebro inchado pudesse expandir e não encontrar nenhuma resistência pela caixa craniana. É basicamente, se você comparar uma esponja que você coloca embaixo de uma torneira, ela incha devido ao umedecimento da água, na verdade. O cérebro acontece a mesma coisa. Ele é um tecido esponjoso e devido à lavagem cerebral que acabei tendo, a hemorragia, por causa do AVC hemorrágico, ele precisava de espaço para inchar e não encontrar resistência, que a caixa craniana era uma resistência. E se porventura acontecendo a resistência no inchaço, se ele encontrasse isso, eu literalmente poderia perder a vida. Por isso que tiveram que fazer a craniotomia, retirar parte da calota craniana do meu lado direito. Do meu lado direito, porque na verdade o que aconteceu? Os dois AVCs, eles foram numa região específica do meu cérebro. Só que o AVC, ele tem uma peculiaridade. Às vezes as pessoas, elas ficam meio, como que eu posso falar? Elas ficam meio em dúvida. Lógico, de repente quem é leigo não sabe isso, na verdade. E vai qual é o tipo de AVC mais complicado, mais severo, vou chamar assim. Gente, a questão é, AVC é AVC. Existem 3 tipos básicos de AVC. Primeiro, AIT, que é o ataque isquêmico transitório, que por ser transitório, normalmente ele não deixa sequelas. E o nosso corpo, ele é tão inteligente, a nossa máquina, quando bem cuidada, é importante falar, ela é tão inteligente que o próprio corpo dá conta de dissolver o cérebro, dissolver o coágulo. Então, se dissolve o coágulo, ele não deixa sequelas. Ele libera a passagem que foi bloqueada pelo coágulo, no caso do AIT. É o ataque isquêmico transitório, também conhecido como mini AVC. Então, ele não deixa sequela. Só que se porventura não for cuidado a tempo, por isso que cada minuto importa. Se porventura ele não for tratado a tempo, ele pode se transformar no AVC isquêmico. E se porventura o AVC isquêmico não for tratado a tempo, o trombo não for dissolvido, o coágulo não for dissolvido a tempo, pode se transformar no AVC hemorrágico, que é a hemorragia cerebral. Aí esse sim é considerado o mais complicado de todos, porque é o mais severo de todos. Como eu tive os dois, eu entendo que profissionais da área de saúde são extremamente importantes. Não quero tirar, imagina, eu não quero nem tirar o mérito deles. De ter passado vários anos estudando sobre o cérebro ou sobre saúde. Só que quem sente, quem passa, é que sabe que é a pessoa, vamos dizer assim, mais indicada para compartilhar, porque passou pelo problema que quando não mata, realmente incapacita pessoas por muito tempo, mas muitos anos mesmo. Vários anos, às vezes até décadas, ou dependendo do caso, até ter sequelas chamadas irreversíveis, aquelas que não dá para mudar nada. Entendeu como é severo? Então o que aconteceu? Passei 3 meses em coma induzido lá no Hospital Santa Paula. Por causa dos procedimentos, das cirurgias que eu fiz, a traqueostomia, a craniotomia, passei 3 meses em coma, induzido, lá no Hospital Santa Paula. Só que, lógico,
eu tinha plano de saúde na época, que aceitou pagar pelos procedimentos, porque era obrigado, não é? Mesmo sendo o Hospital Santa Paula, hospital particular. Que até então o Hospital do Campo Limpo é um hospital do SUS, não é um hospital público. Então o que adiantou ter me levado para lá? Se não fizeram nada, não é mesmo? Então o que acontece? O plano de saúde, percebendo, sabendo eu que estava já melhorando, comecei a dar os primeiros sinais de que estava voltando do coma. Ele começou a pressionar a minha alta. Imagina, 3 meses em coma induzido, numa UTI semicrônica. Só para você ter uma ideia, olha só. Já eu me preparo para dar as informações aqui. Uma diária lá numa UTI, onde eu fiquei, lá no Hospital Santa Paula, custa uma diária, entre 2.000 e 3.000 reais, uma média. Mas vamos lá pelo mínimo 2.000 reais uma diária? 3 meses eu fiquei, não foi? Dois mil? Opa, botei 20, botei um zero demais. 2.000? 2.000 vezes 90 dias, não é? 3 meses dá 90 dias, não é? 2.000 vezes 90, que são 3 meses. 180 mil reais. É o que eu teria que pagar. Caso eu não tivesse plano de saúde. Só para você ter uma ideia. O quanto é caro. O quanto é caro, por quê? Na verdade, o que acontece? Como o Sistema Único de Saúde brasileiro ele é extremamente falho, já deu para perceber por tudo que eu falei, os hospitais particulares no Brasil, eles cobram muito caro. A saúde no Brasil é cara por isso. Porque o SUS é falho. Porque, por exemplo, nos Estados Unidos ou na Europa, o, o Sistema Único de Saúde lá, ele é maravilhoso. Ele é o contrário daqui, é maravilhoso. Por isso que sempre se paga-se seguro-saúde, seguro-viagem para viajar, caso aconteça alguma coisa. Porque se porventura acontecer, precisar de hospital particular, por exemplo, é bem menos do que se paga no Brasil. Porque lá o sistema de saúde público funciona diferente do Brasil. Essa aqui é a questão. Nua e crua. E real, porque eu entendo, eu estudo de tudo que eu estou falando e que eu vou falar ao longo do vídeo. Eu estudo tudo que eu estou falando. Sou embasado em fundamento, não através de pesquisa ou estatística, e também não de ter estudado anos numa faculdade. Até porque nem faculdade eu tenho. Mas eu tenho a formação de experiência, aquilo que eu aprendi na prática, senti na pele, aquele que em cada 4 pessoas, vou falar por quê, em cada 4 pessoas no mundo vai passar por isso. Vou falar sobre isso daqui a pouco. O que aconteceu? Devido à pressão, olha só, a pressão do plano de saúde, para me liberar, e como eu já estava dando, como se fala? Dando resultado, respondendo aos estímulos lá no hospital no Hospital Santa Paula, e devido à pressão do plano de saúde, acabaram me dando alta lá do Hospital Santa Paula. Aí me encaminharam para o Hospital de Retaguarda para eu voltar literalmente do coma, iniciar os primeiros passos para voltar a ter uma vida
normal ou mais normal possível, mais próximo do normal possível. E o Hospital de Cuidados Paliativos, o Hospital de Retaguarda, para quem não sabe, é um hospital de doentes crônicos. Como o meu caso era crônico, tinha acabado de vir de uma UTI crônica, que foi o caso do Hospital Santa Paula, me levaram para o Hospital de Cuidados Paliativos, que tem o diária de... Já vi aqui, o custo de diária, no apartamento que foi onde eu fiquei, R$216, o mínimo. Bem menos lógico, bem menos do que imagina, bem menos do que o valor de uma UTI. Lá do Santa Paula, por exemplo. Mas assim, é um valor, né? É um valor assim, reembolsado, na verdade, tinha que pagar. O plano de saúde acabou aceitando, pagaram os quase 200 mil da UTI lá de Santa Paula e aceitou pagar a minha permanência pelo tempo necessário que eu ficaria nesse hospital de cuidados paliativos. Lá então, comecei todo o meu processo inicial de reabilitação, ainda de maneira passiva, em cima da cama, de maneira muito leve, na época choquinhos, estímulos elétricos. E alguns exercícios onde fisioterapeutas me faziam fazer exercícios leve ainda em cima da cama, de maneira muito leve mesmo. Isso que se chama de fisioterapia passiva. Porque, na verdade, o que acontece? Não é você que faz seu comando. Deixa eu tentar dar um exemplo aqui. Deitado em cima da cama, respondendo aos comandos de um profissional de fisioterapia, eu fazia esse tipo de movimento aqui. Pegava, cruzava, só para você ter uma ideia. Esse era o tipo de fisioterapia que eu tinha fazendo deitado. Eu não tinha força para me levantar. Depois de algum tempo fazendo fisioterapia de maneira passiva e ganhando força para poder me levantar, foi que começaram a me levar para o ginásio, lá do hospital. Aí lá no ginásio tinha mais estrutura, eu já estava mais forte, digamos assim, tinha ganhado mais força e mais estímulos dos músculos que perderam força. Porque eu perdi muita massa gorda, emagreci muito, e tinha que ter, eu emagreci, imagina, 15 quilos, nesse período dos 3 meses, foi só por causa da alimentação integral, não é verdade? Aí, como eu já havia passado por todo o processo de ter uma alimentação inicialmente líquida, aliás, pastosa, depois líquida, ou o inverso, líquida, pastosa e depois até chegar à alimentação normal, com arroz, feijão, coisa do tipo. Aí já comecei a ter uma alimentação melhor, ficar mais forte e poder ir para o ginásio. Quando eu cheguei no hospital Premier, que foi o hospital que me recebeu, com a autorização do plano de saúde. Deixa eu ver. Eu passei mal no dia 15 de dezembro de 2012. Aí, horas depois, vamos dizer, no dia 16, me levaram para o hospital Santa Paula. Fiquei 3 meses lá então. Ainda deu dezembro, não é dezembro? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Não. Dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Em abril eu cheguei no hospital, lá no hospital Premier, que foi o hospital de retaguarda que me recebeu, para, voltando do coma totalmente, iniciar o processo de reabilitação. Que começou passivamente, muito leve, e depois aumentando gradativamente.
Aí, deixa eu ver, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Abril. Abril eu cheguei no Hospital Premier. Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Imagina, eu tive um AVC com 42 anos. É importante falar isso porque tem gente que fala que AVC é doença de idoso. Não é AVC, é um evento que pode acontecer com crianças, jovens, adultos ou idosos. Desmistificando aquela informação de que AVC é algo que acontece só com gente idosa, só com gente velha, o que é uma lenda. Ou mentira, uma inverdade, uma fake news, chamando agora. Isso não existe. AVC pode acontecer com qualquer pessoa. Em qualquer idade, não escolhe classe social, não escolhe se é uma pessoa esportista, sedentária. Qualquer pessoa pode ter algum AVC. Deixa eu ver, entre final de outubro de 2013, início de novembro de 2013, olha só, estou entendendo o tempo? Eu tive alta do hospital, lá do hospital de retaguarda. Vamos ver. Abril, maio, deixa eu ver. Bom, eu vou falando as datas e aí você vai verificando quanto tempo eu fiquei entre passar mal e ter todo o atendimento que até então não tinha, eu não havia tido. Até que entre final de 2013, aliás, entre outubro de 2013 e entre outubro e novembro de 2013, eu cheguei em casa eu tive alta do hospital lá do Hospital Premier, Hospital de Retaguarda, onde eu iniciei os primeiros passos dentro da minha reabilitação. E aí, chegando em casa, contratando um fisioterapeuta para me atender em home care, dei continuidade a todo o meu processo de reabilitação, de maneira mais pesada. Conforme você já deve estar vendo, ou já viu, ou tá continuando a ver clipe de fotos e vídeos aqui na tela, justamente para ilustrar tudo o que aconteceu, todas as etapas. Comecei de maneira muito leve lá no hospital de retaguarda e comecei de maneira leve aqui em casa também, dentro daquilo que eu podia. Usei bengala modelo canadense, que é aquela de encaixar a mão, o punho, na minha mão funcional, porque mesmo sendo canhoto, devido à falta de força na época, eu não tinha destreza, segundo o próprio fisioterapeuta falava essa palavra. Eva, você não tem destreza para pegar o cabo da bengala canadense, ou qualquer uma outra muleta, por exemplo, para colocar embaixo do braço, até porque perdeu muita força. E é isso que a gente precisa recuperar. Então foi contratado na época o fisioterapeuta para me atender home care, fisioterapeuta que eu mais me identifiquei lá do hospital de retaguarda, que vinha da casa dele em Osasco para me atender aqui em casa, aqui no Itaim Bibi. Aí ele ficou por um tempo aqui até ele entender que eu já estava pronto para ter um aumento maior na minha reabilitação. Pegar mais pesado ainda. Lógico, ele também recebeu uma proposta de um outro hospital para me atender onde ele ganharia mais, lógico. Quanto melhor a gente ser remunerado daquilo que é a nossa formação, a nossa profissão, melhor para a gente, não é mesmo? Só que é importante falar sobre a questão
dos benefícios por eu ter tido uma vida profissional desde os 15 anos de idade. Trabalhei com carteira registrada sempre. Embora eu não me preocupasse muito com a saúde, depois de um certo tempo, lógico, com a influência do meu companheiro, comecei a pagar o plano de saúde, justamente levando em consideração o que a minha vida sedentária, a minha pressão pelo trabalho podia acarretar. Comecei a pagar um plano de saúde, então, que era um plano de saúde simples, mas que me pagou 3 meses numa UTI crônica, com valor de quase 200 mil reais, pelos trimestres que fiquei internado lá. Quando fiquei 3 meses em coma induzido, e os muito tempo que fiquei, desde o momento que eu cheguei lá no hospital de retaguarda, desde a minha baixa até a minha alta. Graças a Deus eu pagava plano de saúde. Embora um plano simples. Mas, e só para você ter uma ideia, então, agora, gente, como que isso não fosse trágico? Imagina só, o plano de saúde que eu tinha na época, imagina, ele acabou falindo. Será que de repente pode ser que eu mesmo tenha, só o meu caso, só imagina só, os meus atendimentos, olha o quão grave foi. Eu posso ter tido uma influência, olha só, uma influência grande pro plano que eu tinha na época acabar falindo. Não vou falar o nome, não precisa já. Águas passadas não movem moinhos, não é mesmo? Só que acontece que quando eu voltei do coma lá no hospital de retaguarda, eu ouvi uma voz me falando assim, Evair, tu passou pelo evento, que é o evento que mais complicado que o ser humano pode enfrentar. Tu sobreviveu a esse evento. Está em reabilitação, tá bem, começou de uma maneira mais pesada aqui, lá no hospital, no Hospital Premier. Na primeira oportunidade que tu tiver, tu compartilha essa tua experiência de vida para ajudar pessoas a cuidarem da saúde, levarem a, levarem a sério os sinais que o nosso corpo emite, para evitar esse tipo de situação. Foi então que quando eu cheguei em casa, em 2013, desde 2000, só para você ter uma ideia, desde 2013 até 2020, eu fiquei tentando criar esse meu primeiro canal aqui no YouTube. Continuar a vida após AVC. Eu precisava continuar a vida após ter passado por um evento que, quando não mata, ele incapacita pessoas por muito tempo. Desde então, comecei a receber auxílio doença, tinha que fazer perícia, tudo mais, até o momento que, na época ainda da pandemia da Covid, eu fui aposentado por invalidez. Um ano antes, de eu conseguir criar o primeiro canal no YouTube, Continuar a Vida Após a AVC, canal que você está me assistindo. Logo depois que me aposentei, eu consegui criar, em 2020, eu consegui criar o Continuar a Vida Após a AVC. E o intuito, na verdade, de criar o canal era me ver, me filmar, me gravar e, e acompanhar meu processo de evolução. Por quê? Aprendendo a mexer com o canal no YouTube, aprendendo
a me filmar naquilo que eu podia acompanhar o processo de evolução. Aqui em casa, tipo, ontem tô de um jeito, hoje vou estar melhor, amanhã eu vou estar melhor, depois melhor ainda. Ou seja, gradativamente eu iria acompanhar meu processo de evolução. A evolução dentro do processo da minha reabilitação. Por isso que eu criei o canal, justamente por isso. E logo que eu atingi o primeiro marco, que todo criador de conteúdo para o YouTube, ele comemora, que foi chegar aos primeiros 1.000 inscritos, o primeiro K, vou chamar assim, eu fui descoberto. Logo depois que eu criei o meu canal, né? O Continuar a Vida Após o VC. Já estava aposentado, já havia perdido a minha atividade laboral por causa das sequelas motoras que o AVC me causou, não é verdade? Logo depois de ter atingido meu primeiro carro, eu fui descoberto pelo SBT, que veio aqui em casa, fez. Na verdade, o intuito era me gravar e me ver, porque me vendo eu acabava me corrigindo. E assim, conta pra gente como é que foi o seu acidente. Eu estava trabalhando, fazendo meu trabalho normal, né? Daqui a pouco senti a fala meio enrolada e acabei desmaiando. Foi onde ex-colegas de trabalho me levaram para o hospital mais próximo do trabalho, né? Eu tive 2 AVCs, né? O primeiro foi o AVCI, e aí devido ao diagnóstico tardio, falta de estrutura, não tinha, eu acho que um tomógrafo na época, e aí aconteceu o AVCH, que foi o hemorrágico, o rompimento de uma das artérias do cérebro. Aí tive que fazer a craniotomia, né? Vai dar pela craniana. Aí ficou uma espécie de um buraco e aí foi quando começou a sua luta. Diariamente. Eu não aceitava aquilo pra mim, não aceitava. Qual é a lição que você tira disso tudo? Você viveu e tá vivendo? Olha, persistência, força de vontade, eu acho que são as duas palavras chaves para se recuperar, para se reabilitar. É fácil? Não, não, lógico que não. Tem que querer, né? E não pensar no passado. Pensa à frente, hoje é aquariano. Gente, não é fácil não. Eu já fico com agonia só de ver o vídeo. Você vê que pode pegar jovens, adultos. É verdade que é uma doença que é a que mais mata. Você percebeu só? Entendeu o que eu falei para a repórter? Meu intuito inicial era tudo que eu falei antes de mostrar a minha reportagem. No programa comandado pela filha do Silvio Santos, pela Patrícia Bravanel. Só que você percebeu que eu falei para ela, eu não aceitava aquilo para mim. Eu não aceitava, gente, eu não aceitava mesmo. Tipo assim, gente, ontem eu estava ótimo, fazendo meu trabalho, tudo, ganhando meu dinheirinho para pagar minhas contas. E numa fração de segundos, eu perco tudo. Toda uma vida eu perdi. Então eu não aceitava aquilo para mim. Aí eu entrei numa zona não vou dizer de conflito. Conflito meu. No muro, onde tinha
duas opções. Ou eu pulo para a esquerda, ou aceitar as minhas sequelas motoras. Eu sou um deficiente. Eu sou um T-Rex. Eu tenho braço lado esquerdo pequenininho. Eu sou um deficiente, eu sou um aleijado. Desculpa a expressão, gente. Mas é verdade, eu sou um aleijado. Isso tudo passava pela minha cabeça. Eu sou aleijado, eu sou um deficiente, eu sou um PCD, sei lá. Sou cadeirante. Tem que aceitar. Eu entrei nessa zona de conflito com o meu cérebro, porque eu estava vivo, mas não tinha sequelas de cognição. E estava dentro de um processo bom de reabilitação, vamos dizer assim. Isso em 2021, quando eu participei da reportagem do SBT. Só que, você prestou bem atenção a essa palavra que eu usei? Eu não aceitava aquilo para mim. Então eu entrei numa zona de conflito comigo, de um conflito interno. Ou eu aceito, ou eu uso esse problema, entre aspas, uso esse episódio que aconteceu comigo para dar a volta por cima, sacudir a poeira, dar a volta por cima e fazer do limão uma limonada. Foi por isso que eu acabei criando 2 anos depois de criar o Continuar a Vida Após o AVC, o meu outro canal no YouTube. Link na descrição, deixa eu até te mostrar. A vinheta do canal que eu acho bem legal, que foi produzida por uma cosplay. Não, não vou mostrar a vinheta, mas eu vou mostrar algo bem mais interessante aqui, ó. Vê se você consegue ver aqui, ó. Uma cosplay, ela a pedido do meu primeiro parceiro, vou falar de parcerias ao longo do vídeo, ele transformou o Viajante Sequelado, meu outro o segundo canal que eu criei, 2 anos, o link está na descrição do vídeo. Criar o canal do Viajante Sequelado, ele escolheu uma clínica que virou minha parceira, ela escolheu o canal do Viajante Sequelado para transformá-lo num desenho animado, falando tudo o que aconteceu comigo, só que de maneira lúdica, um desenho animado, ilustrando aquilo que eu falei para a repórter lá, aliás, que a Patrícia Bravanel falou na reportagem. Quer dizer que peguem adultos, jovens, idosos. Bom, primeiro, só para dar uma corrigidinha na Patrícia Bravanel, e eu gosto de fazer isso, porque, imagina, não tenho formação acadêmica, mas eu sou pesquisador profundo da área de doença, de prevenção e de reabilitação de AVC. A Patrícia Bravanel falou que quer dizer que é a doença que mais mata? Bom, primeiro, AVC não é doença, ela não pega, como ela fala, quer dizer, pega jovens, adultos, idosos. AVC não pega porque AVC não é doença. AVC é um evento, é um acidente, é um evento. Um acidente que acontece numa das veias do nosso cérebro. Por isso tem o nome de acidente vascular cerebral. Só que o que acontece? Levando em consideração que muitas pessoas não sabem disso, existem 3 tipos específicos de AVC. Que é o AIT, que é o isquêmico transitório, tem o isquêmico e o hemorrágico, que é a hemorragia. Aí as pessoas elas me perguntam, inclusive, qual que é o AVC mais severo que existe? Gente, olha só, é importante, inclusive, porque eu estou falando sobre a questão do AVC do Pirula, e vou falar sobre isso até o final,
Por quê? Porque, na verdade, não é o evento em si que é severo, e sim onde acontece a região do cérebro que acontece o evento. Que no meu caso foi do lado direito, e como toda vez que ele é cruzado, ele acontece de forma cruzada, ele acontece o evento no lado do cérebro, no meu caso foi o direito. Cruzou, sequelas todo lado esquerdo, que ainda está há 13 anos, olha só. Que ainda tem, olha só para você ter uma ideia de quanto tempo demora, é penoso, é cansativo, é chato, porque a gente tem que fazer fisioterapia todo dia. Logo que iniciei meu processo de reabilitação aqui em casa, você já deve ter visto, ou vai, tá vendo, ou vai continuar vendo. O meu primeiro fisioterapeuta teve que sair. Só que antes de sair, ele me pediu para fazer, ele me orientou, me sugeriu fazer sessões de hidroterapia, que ia melhorar minha marcha, tudo. Inclusive largando a bengala, modelo canadense. É importante que falar que logo que eu criei o meu canal no YouTube, como você já viu, eu comecei a pesquisar no YouTube alguém que pudesse me influenciar. Foi aí que eu descobri o Pirula. E desde então eu sigo ele, desde que eu criei o canal, desde 2020. Eu sigo o canal do Pirula aqui, estou inscrito no canal dele, com o sininho de notificações ativado na opção todas. O que eu acredito que é o melhor para você, porque para você fazer, justamente para entender por quê. Eu precisava de alguém que me inspirasse. E imagina, ter um pesquisador científico com doutorado, com graduado, pós-graduado, mestrado e doutorado dentro da área de química, que é o caso do Pirula, ele começou a me influenciar. Aí imaginei o seguinte, bom, eu tenho um ídolo, eu tenho um ídolo, sou fã de uma pessoa, eu tenho um ídolo para ser influencer, que é meu influencer, entendeu? Tá entendendo o que eu quero falar? Só que eu precisava o quê? O intuito da minha participação. Deixa eu mostrar de novo. Imagina, o evento como esse tem que mostrar sempre, não é? Porque não é todo mundo que tem essa oportunidade, não é mesmo? E essa oportunidade, ou esse evento, de ter, participado dessa reportagem do SBT, não é todo mundo, né, e não é toda hora que isso acontece. Então foi literalmente uma oportunidade. E foi buscando alguma atividade para se ocupar, para se distrair, que o seu EVI também começou a ajudar várias pessoas. Graças a Deus. Conta pra gente, você simplesmente teve a ideia de começar, então, a se gravar. Essa foi a primeira. Na verdade, o intuito era me gravar e me ver, porque me vendo eu acabava me corrigindo. E assim, conta pra gente como é que foi o seu acidente. Eu estava trabalhando, fazendo meu trabalho normal, né? Daqui a pouco senti a fala meio enrolada e acabei desmaiando. Foi entre dois ex-colegas de trabalho
mais próximo do trabalho, né? Eu tive 2 AVCs, né? O primeiro foi o isquêmico, é o AVCI. E aí, devido ao diagnóstico tardio, falta de estrutura, não tinha, eu acho que um tomógrafo na época, e aí aconteceu o AVCH, que foi o hemorrágico, o rompimento de uma das artérias do cérebro. Aí tive que fazer a craniotomia, né, que foi a extração da parte da coluna craniana. Aí ficou uma espécie de um buraco aqui. E aí foi quando começou a sua luta? Diariamente, viu? Eu não aceitava aquilo pra mim, não aceitava. Qual é a lição que você tira disso tudo? Que você viveu e está vivendo? Olha, persistência e força de vontade, eu acho que são as 2 palavras chaves para se recuperar, para se reabilitar. É fácil? Não, lógico que não. Tem que querer, né? E não pensar no passado. Pensar à frente, coisa de aquariano, né? Gente, não é fácil não. Eu já fico com agonia só de ver o vídeo. Você vê que pode pegar jovens, adultos. É verdade que é uma doença que mais mata. Viram só, pessoal, 2 minutos e 7 de um depoimento bastante emocionante, não é mesmo? Por isso que eu guardo como lembrança. E para ilustrar tudo que eu passei em um curto espaço de tempo. Só que vocês perceberam bem o que eu falo para repórter? O meu intuito era me gravar, me filmar, para acompanhar meu processo de evolução, de reabilitação. O fato de inspirar pessoas que passaram por situações, que passam ou passarão futuramente, inspirar pessoas, viria como uma consequência. Ou seja, a partir daí, a reportagem era na época, 2021, época ainda restritiva da pandemia da Covid. Tanto que todo mundo estava de máscara, inclusive eu. Repórter, pessoal de câmera, reportagem e tudo mais, pessoal da externa que veio colher meu depoimento. Bastante emocionante, inclusive, não é mesmo? Só que o que acontece? A intenção inicial era me gravar, me filmar, para acompanhar meu processo de reabilitação. O fato de inspirar pessoas que que passaram, passam ou passarão a conviver ou passarão por situações semelhantes às minhas, viria como uma consequência. Levando em consideração que a reportagem ilustrava uma estatística de que, na época, 1 em cada 4 de nós terá pelo menos um AVC ao longo da vida. Falar sobre os sintomas e tudo que acontece, que pode acontecer com pessoas ou que são de repente sedentários, ou que têm pressão alta, tem todos os que estão dentro do grupo de risco. Famoso grupo de risco. Mesmo não estando dentro do grupo de risco, na época, 1 em cada 4 de nós terá pelo menos um AVC ao longo da vida. Essa estatística, devido ao avanço de casos de AVC no mundo e principalmente no Brasil, que já superou câncer, mortes por câncer e por infarto do miocárdio, realmente não é a doença, como a Patrícia Bravanel falou, não é a doença que mais mata, mas é o evento, o acidente, que quando não mata, incapacita pessoas por muito tempo, tirando a atividade laboral, deixando de ter uma vida saudável, e principalmente passando a depender de muitas pessoas. E que, lógico, causa sequelas não apenas motoras, mas cognição, graças a Deus eu não fiquei com isso. O problema é que o AVC ele ataca o SNC, Sistema Nervoso Central, que controla todo o nosso cérebro, no nosso corpo, aliás. Além de funções motoras, cognitivas, emoções, sentimentos, de culpa, de todos os sentimentos que você
tristeza, de amargura. Por isso que eu falo aquela coisa de ou aceitar ou ressignificar. Decidir ressignificar por quê? Por isso que eu criei o canal do Viajante Secolado. Link na descrição. Por quê? Porque eu sabia que, com tantas sequelas, eu iria ter muitos desafios pela frente. Quando eu voltasse a me socializar, poder viajar, voltar a ter uma vida normal, o mais perto do normal possível. Como ir a restaurante, por exemplo, não podendo usar as duas mãos para fazer algum tipo de alimentação, de poder fazer tudo o que eu fazia antes, como todo mundo faz. Sempre usando a minha mão, que até então não era funcional, porque eu sempre fui canhoto, desde que nasci, e nunca imaginei que isso pudesse acontecer na minha vida. Ninguém imagina, concorda comigo? Só que acontece que o meu intuito inicial de criar meu canal no YouTube era acompanhar meu processo de evolução, para resumir. Só que, como consequência, eu comecei, como a repórter falou, eu comecei a ajudar várias pessoas. Só que, né, imaginava que o meu ídolo iria passar por uma situação parecida. E exatamente no dia 25 de maio de 2005, vou colocar a data, porque eu sei que esse vídeo ele vai ficar numa playlist específica do canal. Exatamente no dia 25 de 5 de 2025, 25 de maio de 2025, maio, não, junho, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, não, é maio, imagina, gente, eu não tô louco. 25 de maio de 2025, Pirula sofre um AVC. Só que o que aconteceu? Diferente de mim, que passei mal no trabalho, não vi os sinais, ou não dei bola para os sinais, o Pirula, ele acabou saindo de casa logo que passar mal. Não sei se ele chamou um SAMU da vida, sei lá. Mas eu sei que ele foi. Olha só. Informações passadas por parentes ou pessoas ligadas a parentes diretos do Pirula. Por quê? Logo que eu soube que o Pirula teve AVC, um primo dele. Eu fiz um post no @Viajante Secolado Oficial, no Instagram, link na descrição. Eu fiz um post dizendo que iria fazer um vídeo no meu canal no YouTube, lógico, porque trato de AVC, imagina. E o meu ídolo até então sofre AVC. Eu fiz aqui, deixa eu até mostrar meu Instagram aqui, ó. Ó, Viajante Secolado Oficial. Não tem muitos seguidores, 2.944. Até porque o que importa para mim é qualidade, não quantidade, né? Não adianta ter 2 milhões de seguidores que só estão ali para fazer número. O intuito, na verdade, a partir de então, conforme a repórter falou, foi começar a ajudar várias pessoas. Só que eu queria ajudar uma pessoa, fazer diferença na vida de uma pessoa. E imagina só eu fazer diferença na vida do meu ídolo. Já pensou? Aqui, ó. Eu vou tentar.
O primo dele mandou mensagem para mim por direct, no @viajante chocolate oficial no Instagram, logo que eu fiz um post dizendo que ia fazer um vídeo sobre como foi o título mesmo? O AVC do Pirula, do youtuber e instagramer Pirula, sob o olhar do Continuar a Vida Após AVC, meu canal no YouTube. Logo que eu fiz esse post, o primo dele, primo do Pirula, que me segue no Instagram também, nós nos seguimos. Oi, Evair, tudo bem? O Pirula é meu primo e estou acompanhando o caso dele de perto. Quando as coisas se acalmarem, tivermos a noção de como vai ficar a vida dele pós-AVC, aí eu te ligo para pegar algumas dicas e poder ajudar meus tios, os pais do Pirula, né? Tudo bem? Oiê, tudo bem? Logo depois que ele mandou a mensagem. Oiê, tudo bem, querido? Primo dele. Que maravilha! Acompanhando o trabalho dele. Estou acompanhando o trabalho dele no YouTube já há bastante tempo. Estou acompanhando o caso dele. Dentro das informações que tenho, vou adorar poder ajudar mais. Inclusive, já fiz uma doação na vaquinha. Porque o primo dele, inclusive, ele ficou responsável por fazer uma vaquinha para ajudá-lo na questão dos gastos, que são muito, que você já sabe, não é mesmo? Aí ele pegou e falou assim, ó, para eu só cuidar aí não. Ele me falou no hospital que ele tá tudo, que ele ficou tudo. Só que ele só me pediu para dar informações dentro daquilo que eu achava que era importante e tentar restringir algumas informações. Aí eu peguei e respondi para ele. Eu sei. Isso, por isso estou me controlando nas informações. E vou compartilhar no vídeo e vou produzir sobre o assunto. Até então eu não tinha feito o vídeo ainda, né? Já estava só me programando. Aí, quando eu falei do vídeo, tudo, ele falou assim, isso, restringir as informações, né? Isso, desde já peço para falar o que é importante, principalmente a pedido dos pais. Isso certamente não farei. Tipo, divulgar o hospital que ele está, tudo mais. Só que eu fui continuando todo o contato com ele, né? Com o primo do Pirula, né? Aí a gente continua sempre a conversa, né? Eu tô sempre em contato com ele. Sempre por direct no Instagram. Assim que ele for evoluindo, pega as dicas, com ele, com os médicos, com possíveis médicos, fisioterapeutas, etc. E aí ele pegava sempre e mandava as mensagens para mim. Aí teve um dia que ele pegou e me fez assim, ó. Ele fez a seguinte pergunta. Ó, vou falar até inclusive a data. Porque o AVC do Pirula aconteceu no dia 25 de 5 de 2025. Aí no dia 1º de junho, 1º de junho de 2025, ele me fala assim, ó, Evair, você consegue me indicar um neuro que possa avaliar o quadro do Pirula? Já estamos começando a pensar no médico que pode cuidar dele depois que ele sair da UTI. Opa, responde, opa, que maravilha. Vou te indicar o mesmo médico que me atende desde que eu saí do coma.
Ele foi até o hospital de retaguarda para cuidar do meu caso, inclusive com uma delegação do INSS para me dar a minha para me dar o seguro saúde, acho que foi na época, se não me engano foi. Aí fomos troquei o WhatsApp com ele. Desde então a gente manda. Inclusive, deixa eu ver se eu consigo. Eu acho que eu tenho um videozinho aqui no Instagram. Eu acho legal porque eu não vou nem fazer a edição desse vídeo aqui agora, tá? Vou deixar ele basicamente como ele tá. Lógico que eu não, eu fiz eu dei a indicação. Não sei se o meu neuro, que eu adoro, por uma série de questões, e por estar me acompanhando desde então, né? Eu não sei se é ele se foi ele que tá, que fez a avaliação do Pirula, iniciou o processo de avaliação dele. Quero mostrar o videozinho da minha última avaliação, que inclusive meu próprio companheiro filmou. O período que eu mais gosto, né, depois da consulta, é fazer a questão dos exames neurológicos. Ah, não estou encontrando aqui, mas eu vou colocar. Eu vou colocar em forma de PIP, sem áudio, para não atrapalhar a minha voz. Vou fazer a edição, porque eu gosto de tudo sempre muito certinho. Eu coloco em algum lugar da tela, sem áudio, para poder você ver como é que funciona a questão de avaliações neurológicas. Só para entender um pouco melhor. Agora, o que que acontece? Não sei se foi o meu neuro que começou a avaliar o Pirula. Só que o que que acontece? Sempre em contato com o primo dele, eu fico sempre, inclusive tanto por Instagram, por direct no Insta, ou por WhatsApp, que agora já trocamos contato, aliás, já trocamos mensagem por WhatsApp. Esses dias, deixa eu ver quando que foi. Lógico que até então ele já havia saído da UTI, tudo, e já estava respondendo aos primeiros estímulos com as avaliações médicas. O Pirula acabou saindo da UTI e começou a fazer e segundo informações do primo dele, falou para mim. E estava começando a fazer as primeiras sessões de fisioterapia bem leve, como aconteceu comigo. Aí eu continuei o contato com ele, né? Continuei a conversa lá por WhatsApp. Fulano, eu estou evitando, vocês já perceberam, de falar o nome, né? Eu falo primo, mas ele sabe quem é, até inclusive porque está acompanhando todo o desenrolar. E por isso que ele me passa todas as informações, pelo fato de eu ter passado, de eu ter sobrevivido ao evento que poderia, porque vai ajudar e pode ajudar dentro do processo de reabilitação do Pirula. Aí eu pego e na última
nas últimas mensagens que eu troquei com ele por WhatsApp, eu pego e pergunto. Não consigo resgatar as mensagens aqui, porque é o mesmo aparelho que eu estou usando para fazer o vídeo. Porque eu não tenho uma câmera, né? Aí o que acontece? Oi, fulano, tudo bem? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe me dizer qual foi o tipo de AVC que o Pirula teve? E qual lado que ficou afetado? Qual lado AVC? Aliás, qual lado dele que ficou afetado? Por quê? Como, embora eu não tenha formação acadêmica na área, eu queria entender quais eram as possíveis sequelas. Eu sei, eu conheço porque eu estudo. O que acontece? O Pirula ele teve um AVC isquêmico, que é, vamos dizer, na linha lá de todos os AVCs que acontecem, dos vários, o AVC médio, vou dizer assim, em termos de severidade, vou chamar assim, ou de complicações neurológicas, usar uma palavra mais bonita. Só que o que acontece? O AVC isquêmico, como eu já falei lá no grau de severidade dos AVCs, entre AIT, que é ataque isquêmico transitório, que não deixa sequelas, e o próprio corpo acaba se encarregando de dissolver o coágulo. Mas se porventura não for tratado logo, ele pode se transformar no AVC isquêmico. E se porventura o isquêmico não for tratado logo, ele pode romper e acabar se transformando no hemorrágico. Eu tive o isquêmico, o hemorrágico, como você já sabe, e entendo muito sobre a questão das sequelas. Só que a questão não é importante deixar isso bem claro, não é o quão severo o AVC é. O AVC acontece. E sim, a região do cérebro que vai ser afetada. Porque cada indivíduo, cada pessoa, reage de uma determinada maneira. E lógico, é levado em considerações. Estilo de vida, se a pessoa pertence a algum grupo de risco ou não. E como ela vai reagir ante essa situação. Por isso que eu falo sobre a questão de aceitar, de ressignificar, dar um outro sentido à vida. Porque o que acontece? O AVC do Pirula, ele foi do tipo isquêmico, que é na linha lá, o do meio, para você entender, se eu acho que pode deixar mais claro. O do meio em termos de severidade. Só que a questão não é o AVC, gente. A questão é a região do cérebro que é afetada. Porque, caso você ainda não saiba, o AVC ele acontece de forma cruzada. Só que o que acontece é que, quando o AVC acontece de um lado, ele cruza, as sequelas ficam cruzadas do outro, na verdade. No meu caso foi AVC lado direito, cruzou, sequelas à esquerda. E eu sou canhoto, como o Pirula é, para quem ainda não sabe. E agora, imagina, em agosto o Pirula vai fazer, ele teve AVC com 43 anos. Em agosto o Pirula, eu acompanhei a vida dele. Em agosto o Pirula faz 44. E eu já tô com 56. 13 só em reabilitação. Tenho seguidores com mais de 30 anos que tiveram AVC isquêmico, exatamente como o do Pirula. Só que acontece que o lado
o Pirula teve AVC, segundo informações inclusive do primo, foi o lado esquerdo. O Pirula canhoto, ou seja, ele livrou de ter que fazer, de repente, terapia ocupacional, porque ele é canhoto. O AVC que o Pirula teve foi do lado esquerdo e cruzou essa coração à direita. Começou todo o processo de reabilitação dele de maneira bem sutil, bem suave, como o próprio primo denominou, como aconteceu comigo. Só que o que acontece? A região que o AVC do Pirula aconteceu, embora tenha sido no meio do grau de severidade dos AVCs, que foi isquêmico, por ter atingido o lado direito, aliás, por ter atingido o AVC acabou acontecendo do lado esquerdo, cruzou e aí ficou com sequelas à direita. Foi no esquerdo, acabou ficando com sequelas à direita. Só que o que acontece? Normalmente eu continuei em contato com o primo dele. Eu peguei e falei para ele, olha, eu não sou formado não tenho formação acadêmica em medicina ou em reabilitação. Só que eu entendo que tem uma sequela, além das motoras, que todo AVC pode deixar, principalmente o isquêmico e hemorrágico, tem uma outra sequela, tem uma outra complicação que graças a Deus eu não fiquei. Pelo fato da região, lembra que não é a questão não é a região, não é o tipo de AVC, mas é a região do cérebro que é afetada. Por quê? A pessoa que teve AVC normalmente teve AVC do lado esquerdo, cruzou essa sequela, ficam as motoras ficam à direita, ela fica com uma outra sequela. Inclusive eu peguei e falei pro primo dele que pode acontecer com o Pirula também. E vai acontecer certamente. Porque ele inclusive, diz que os médicos já falaram. Ele também vai ficar com essa complicação, essa sequela que, graças a Deus, eu não fiquei. Só que o Pirula, como divulgador científico, youtuber, instagramer, usa muito da comunicação dele. Lógico, imagina, para divulgar tudo que ele sabe. E que sabe faz com maestria, não é mesmo? O que aconteceu com o Pirula devido ao AVC dele e da região que foi afetada? Ele ficou, inclusive os médicos já confirmaram para o primo dele, que compartilhou comigo, que os médicos já falaram, que ele vai ficar com afasia. E o que é afasia? Dificuldade de comunicação. Quando que eu falo comunicação, gente, eu falo na questão processamento do que quer falar, de comunicação como num todo. Pensar, falar e escrever. O que é? Vamos ver o que é a afasia? É a dificuldade de comunicação, tanto no pensamento, processar informação. Mas eu quero, ó, eu vou até inclusive aqui, ó. Aqui, ó.
Aqui, ó. Afasia após AVC. Perda parcial ou total da capacidade de comunicação de uma pessoa devido a danos cerebrais causados por um AVC, por um acidente vascular cerebral, AVC. É importante, agora é importante falar, porque pode ser que muitas pessoas não entendam. Eu sei tudo isso, mas eu acho que é melhor falar de uma maneira mais sucinta, em detalhes. Afasia é um transtorno de linguagem que ocorre quando a área do cérebro responsáveis pela linguagem são danificadas. Geralmente o AVC ou traumatismo crânioencefálico. Aqui, após AVC. Refere-se a condição que surge após um indivíduo ter sofrido um acidente vascular cerebral, AVC. Efeitos. A afasia pode afetar a comunidade, a capacidade de falar, entender a fala, ler e escrever. Ó, o bom de tudo isso é que tanto o AVC quanto a afasia não tem cura. Só que o bom de tudo é que tem tratamento. Só que tratamento, como você já sabe, principalmente no SUS, é extremamente deficiente e caro quando se procura atendimento particular. Aí o que que acontece? Como tudo no Brasil é tudo muito deficiente no Sistema Único de Saúde, que eu falo com conhecimento de causa. E também sei que tudo que é procurado particular é caro, justamente porque o Sistema Único de Saúde brasileiro é deficiente. Por isso que é caro. Imagina, e principalmente AVC, e as causas do AVC, agora como é uma das causas mais, quando não mata, mais incapacita pessoas no mundo. Por isso que eu estou assim, há 13 anos. Vou completar 13 anos, agora em 15 de dezembro de 2025. Aí eu finalizei o contato com o primo do Pirula, perguntando se ele tem plano de saúde. Não tem, não, aí ele falou, bem invasivo. Não tem, tipo definitivo. Não tem plano de saúde. Por isso que eu já ajudei na vaquinha dele e tudo, porque sei que o processo é caro. É lento e caro. E agora eu peço a você que é fã, assim como eu, do Pirula, que é parente, como primo dele, até os pais dele também, inclusive. Porque, lógico, o Pirula ainda não teve alta, ele ainda está no hospital. Não sei quando isso vai acontecer. Mas já antecipo pedindo aos fãs, admiradores, apoiadores do Pirula. Deixa eu ver se consigo. Olha só.
As sequelas motoras são bem complicadas, não é mesmo? Mas a afasia eu acho que é ainda mais complicado. Por quê? Porque agora eu já até peço para todo mundo, todas as pessoas que de alguma forma têm contato com pirula, que tenham muita paciência, porque ele certamente vai ter devido ao que eu conheço já fazia. Eu já fiz inclusive lives no meu Instagram com pessoas que sofreram AVC e ficaram afásicas, que tem que ter muita paciência, inclusive para conversar, porque até o próprio ato de querer falar, de querer se expressar e não conseguir por causa das lesões neurológicas, podem trazer impaciência, irritabilidade, outros danos causados pelo SNC, que é o Sistema Nervoso Central. Controla tudo, inclusive as nossas emoções. Mas de qualquer forma, eu tô pronto para logo que o pirulho tiver alta, tô pronto para ajudá-lo no que for necessário, ou por sequelas motoras, ou pela própria afasia. Mas o que eu peço? Pirula, volta logo, que tem milhões de pessoas, inclusive eu, esperando pela tua volta. As mídias sociais, mesmo com as sequelas da afasia, que o médico mesmo já falou que ele ficou, que ele pode ser que fique, mas independente de qualquer coisa, todo mundo tá esperando o Pirula que volte às atividades nas mídias sociais para apoiá-lo, inclusive caso ele fique afásico. Até a próxima oportunidade. Fique com Deus e beijo no coração. Tchau. Agora aproveita. Compartilhe esse vídeo para outras pessoas, para que eu consiga ajudar milhões de pessoas no Brasil e no mundo que passaram por situações semelhantes às minhas e às do Pirula também. Compartilhe com todo mundo. Até a próxima oportunidade. Pirula, volta que eu tenho uma multidão de pessoas no Brasil e no mundo te esperando. Até a próxima oportunidade. Fique com Deus e beijo no coração. Aí eu queria me despedir, voltando aqui para o sofá, mas eu acho que o cansaço está me complicando. Deixa eu ver se eu consigo baixar aqui, mas evitar que eu não caia, né? Bom, aqui é onde eu consigo chegar por enquanto. Mas tô fazendo fisioterapia todo dia para me ajudar no processo da minha reabilitação e a todos que me seguem também. Então aproveita e compartilha esse vídeo para eu poder ajudar mais pessoas no Brasil e no mundo. Até a próxima oportunidade. Fique com Deus e beijo no coração. Tchau!